Fala, torcedor, sejam bem-vindos para mais um vídeo de análise tática aqui no nosso canal no YouTube. E dessa vez um vídeo feliz, um vídeo contente mais uma vez, né, torcedor? Portuguesa foi até Mirassol, onde venceu a equipe da casa pelo placar de 2-1. Esse mesmo placar que a Portuguesa virou o jogo, saiu perdendo por 1-0 e conquistou a virada para cima da equipe do Mirassol. Um jogo um pouco atípico, a gente pode dizer assim, por questões de números da Portuguesa, e vocês vão entender o que eu quero dizer com esse jogo atípico. Foi um jogo em que a Portuguesa praticamente começou jogando muito mal. Começou com uma rotação bem abaixo do que se era esperado para a partida. O Mirassol começou superior à equipe da Portuguesa, diga-se de passagem. A ponto de estar propondo mais o jogo, tá indo mais para cima. O que, por um certo lado, era de se esperar que isso ia acontecer, né, torcedor? Até pelo fato de que a equipe do Mirassol precisava vencer de algumas combinações de estados ali, talvez, para se classificar à próxima fase. E também pelo fato, claro, de estar jogando em casa, com o apoio da sua torcida e tudo mais. E os primeiros ali 15, talvez 20 minutos ali, ter aquele abafa maior no jogo. E foi o que aconteceu, torcedor. Mas bom, sem mais delongas, eu já vou pedir pra você, ó. Se inscreve aí embaixo, ativa o sininho se você caiu aqui de paraquedas e não é inscrito no canal. Se você chegou aqui, ou se você já é inscrito no canal e já acompanha o nosso quadro aqui de análise tática, já sabe. Deixa o seu like, compartilha o vídeo pra todo mundo também. Manda em grupo, manda pra avó, padrinho, grupo de família, grupo de torcedor. Manda pra todo mundo e vamos fazer essa análise chegar em geral. Fechou, torcedor? Bom, do mais, é isso. Vou começar aqui agora a mostrar algumas estatísticas, os lances do jogo, aquele papo tradicional que a gente tem por aqui. E falar também um pouco no final sobre o próximo jogo, que é contra a equipe do Corinthians, torcedor. É isso mesmo, Portuguesa e Corinthians, mas a gente vai deixar pra falar isso mais pro final do vídeo, fechou? Então bora, sem mais delongas, vamos dar uma passada aqui no que foi esse Mirassol 1, Portuguesa 2 aqui. Bom, posse de bola, o que era de se esperar é que o Mirassol teria mais posse de bola que a equipe da Portuguesa, tá? Até pelo fato que a gente acabou de falar no início do vídeo, que o Mirassol estava jogando em casa, precisava vencer para se classificar, então isso se tornou importantíssimo e essencial para a equipe do Mirassol, tá, torcedor? E não seria surpresa, 64% contra 36% para a equipe do Mirassol. Agora, quando eu falei pra vocês que o jogo, na minha visão, foi um pouco atípico, eu tava querendo dizer nessa questão, necessariamente, torcedor, de finalizações. Porque a gente sabe que a Portuguesa é um time que nos últimos jogos, os dois primeiros jogos ali um pouco menos, nos três primeiros jogos um pouco menos, mas do quarto jogo em diante, era um time com muita objetividade que finalizava muito no gol adversário, tá? E nessa partida foi o oposto. A Portuguesa finalizou menos, mas com mais precisão. Ou seja, de 7 chutes que fez, 2 foram no gol e os 2 que foram no gol saíram os 2 gols. A Portuguesa não teve chutes para fora. E também ali vocês vão ver que não vai ter defesa do goleiro, porque a maioria dos chutes que a Portuguesa teve foi travado, ou talvez a bola tenha sido na trave, enfim, tá? Mas, do mais é isso. Então a Portuguesa teve um número muito baixo de finalização. Comparado, claro, à equipe do Mirassol, que teve 19 finalizações. Mas se a gente analisar numericamente ali, 19 finalizações do Mirassol, 5 foram no gol e 7 foram para fora. Das 7 finalizações da Portuguesa, 2 foram no gol e 0 foram para fora. Então, assim, o Mirassol finalizou muito, mas finalizou muito para fora do gol, torcedor. Se a gente pode assim falar, sabe? Bom, de escanteios também, o Mirassol, como era de se imaginar, foi superior. 10 contra 5. Defesas do goleiro, Bruno Bertinato fez 3 defesas, enquanto o Walter não fez nenhuma defesa, né? Até porque as 2 bolas que foram no gol da equipe da Portuguesa foram os 2 gols da equipe rubro-verde. E aí que tá o grande ponto. Se a gente olha esse número aqui, torcedor, de 19 chutes, a gente fala, pô, o Mirassol criou e criou muito. Mas chances claras, tá zerado. Tá zerado. Enquanto a Portuguesa teve 7 chutes no gol e 2 chances claras, que foram justamente as chances de 2 gols. Então, assim, nem a chance, nem o gol do Mirassol foi uma chance de gol clara, que é o que a gente vai analisar daqui a pouco, tá, torcedor? Também. Bom, vamos avançar aqui um pouco pra gente ver esse nosso mapa de calor da equipe da Portuguesa. A gente percebe que aqui, ó, um mapa de calor um pouco diferente. Uma densidade maior de concentração de jogo aqui, na parte defensiva do campo. Até pelo fato de que a Portuguesa teve menos posse de bola, o Mirassol ficou mais em cima da Portuguesa também, torcedor, tá? Estatisticamente, é isso. E agora a gente vai falar um pouco aqui dos jogadores, da escalação, que como era de se imaginar, teve mudanças, e era de se esperar essas mudanças, até para poupar alguns atletas que estavam pendurados, e aí agora você não corre o risco de perder esses atletas no jogo contra o Corinthians, então a Portuguesa provavelmente vai ter todo mundo à sua disposição para essa partida, tá? Mas a Portuguesa veio com o Bertinato no gol, que para mim acabou falhando no gol que a Portuguesa sofreu. Acho que era um gol bem defensável, para falar a verdade, e acho que ele acabou falhando ali. Mas é aquilo, falhou,
mas teve algumas defesas ali depois que conseguiu fazer tranquilamente e também não prejudicou o jogo. Poderia ter sido mais tranquilo? Poderia ter sido mais tranquilo, mas o Bertinato falhou nesse gol e acho que falhou no jogo contra o Primavera também. Então os dois últimos jogos fora de casa, acho que ele acabou dando uma falhada, dando uma pecada, mas é aquilo, é corrigir os erros, ajustar pro jogo contra o Corinthians. No nosso setor defensivo, a Portuguesa veio com João Vitor, Gustavo Henrique, Carlos Lima e Caio Roque. Aqui o Carlos Lima, que entrou no time titular, né, no lugar do Eduardo Bias, que estava sendo poupado por conta de estar pendurado com cartão amarelo, então o Flávio Matias resolveu poupá-lo para evitar com que ele cumpra a suspensão, pegue suspensão no jogo contra o Corinthians, tá, torcedor? Nesse setor defensivo, o João Vitor fez mais uma partida boa, uma partida muito boa, e como vem fazendo ao longo desse Campeonato Paulista, um jogador muito regular. Dificilmente a gente vê ele abaixo da média. Muito dificilmente, tanto que não é à toa que ele é o lateral, um dos laterais que mais pontuou nesse Campeonato Paulista. O Gustavo Henrique foi um pouco abaixo nesse jogo, mas ainda foi um jogo razoável, um jogo na média pra cima do Gustavo Henrique, mas comparado com algumas atuações que ele teve, foi um pouco abaixo, tá, torcedor? Aqui o Carlos Lima, eu acho que fez talvez o principal jogo dele com a camisa da Portuguesa, tá? Esse jogo contra o Mirassol. Foi um zagueiro, passou muita segurança, foi um jogo muito tranquilo dele. Pra quem jogou ali no jogo contra o Guarani, que acabou entrando meio no sufoco, e o torcedor ficou com aquela sensação, putz, não sei se dá pra ele ser titular, ficou aquela dúvida. No jogo contra o Primavera ele já fez uma partida mais segura, tá? E aí agora no jogo contra o Mirassol ele, acho que mostrou que tem potencial ali talvez pra, caso precisar substituir ali algum dos dois zagueiros, poder entrar nessa disputa. E já o lateral esquerdo, Caio Roque, que ganhou essa competição de titularidade, né? Ganhou a posição do Salomão, até pela questão de lesão do Salomão, e acho que é mais pela questão dele ter se lesionado, e aí o Caio Roque abraçou muito bem a oportunidade e foi pra cima, do que outra coisa, tá, torcedor? Mas o Caio Roque, ele começou sofrendo um pouco ali daquele lado esquerdo, tomando muita bola nas costas, tendo muita dificuldade na questão de marcação, mas depois ele foi se acertando, e principalmente depois da assistência que ele deu pro gol do Maceió, torcedor. Depois da assistência que ele deu, eu senti que ele se estabilizou na partida e conseguiu ter mais segurança, mais confiança para jogar. Aí vamos pro nosso meio de campo, que também tivemos mudança. Saiu o Portuga e entrou o Cecchini, e aí tivemos Zé Vitor e Gabriel Pires. A saída do Portuga também foi por uma questão de poupar cartão amarelos, tá? Então, por isso que ele acabou poupando o Portuga. E o Cecchini começou um pouco desligado no jogo, eu senti, tá, torcedor? Pode ser uma opinião minha. O Cecchini entrou uma rotação abaixo, faltando aquele espírito mordedor que às vezes até o próprio Portuga tava tendo e que faltou um pouco nele. E acho que a principal diferença dele pro Portuga é justamente a questão de saída de bola. A gente percebeu claramente essa diferença técnica até mesmo para sair jogando. Não é muito estilo do Cecchini, né? Mas fez um bom jogo depois ali do primeiro gol também. Eu acho que a Portuguesa, a gente pode separar em duas Portuguesas, torcedor. A Portuguesa que antes do gol, até o gol do Mirassol e antes de fazer o gol de empate, estava sofrendo bastante, estava tendo dificuldade de construir jogadas, tendo muitas dificuldades, principalmente no setor do meio de campo da Portuguesa, que acho que foi o principal fator que pode ter prejudicado a Portuguesa nessa partida, primeiramente no começo do jogo, ali no primeiro tempo, tá? Depois a gente vai ter até alguns lances que vai deixar claro isso, tá, torcedor? Mas aí depois ele, como todo o elenco da Portuguesa, foi conseguindo melhorar na partida e não se abalou com gol, o que mostra um poder de reação muito bom do time, tá, torcedor? Que é um time que não desistiu e venceu o Mirassol, quebrou o tabu, mais um tabu quebrado para a equipe da Portuguesa. E aí no ataque tivemos Sené, Everton e Maceió. Everton que fez seu primeiro gol e acho que fez a melhor partida dele desde que chegou com a camisa da Portuguesa também, torcedor. Então Everton acho que fica o meu voto aí pro Everton e pro Maceió, que foi o craque da partida, pessoal. Bom, é isso, torcedor, uma grande análise. Agora eu vou passar uns lances aqui pra gente tomar ciência também de algumas coisas que eu achei interessante marcar aqui pra gente ver. Alguns detalhes, algumas pontuações, alguns erros talvez ali da própria Portuguesa também, tá, torcedor? Bom, vamos lá, sem mais delongas, eu vou passar aqui um primeiro lance pra gente, que é justamente o primeiro gol do Mirassol, tá? O gol do Danielzinho. Vou soltar aqui o lance pra gente conseguir analisar, ó. Bola pra frente, Gustavo Henrique espalma, explana, né, pra frente, e aqui, ó, começa o primeiro ponto que eu queria citar pra vocês. A bola vai sobrar aqui no meio de campo da Portuguesa quando o zagueiro rubro-verde tirou. E nesse meio de campo da Portuguesa, percebam, tem 4 jogadores do Mirassol e os 4 praticamente livres, né? Os 4 ali têm essa liberdade, esse quadrado que tá cercando os 4, com muita liberdade para eles dominarem essa bola, tentarem construir alguma jogada, tá, torcedor? Então esse é o primeiro ponto que eu falei do meio de campo que estava um pouco abaixo. E aí vocês percebem, eles erram o passe,
Mas aí, ó, os mesmos 4 jogadores que erraram o passe pressionam e conseguem recuperar essa bola. E muito compactados, essa equipe do Mirassol. Então, mesmo assim, eles estavam compactados e aí fica mais fácil para você tentar armar alguma jogada, que é o que vai acontecer. A bola vai chegar ali no meio-campista do Mirassol, que vai carregar e finalizar meio sem chance de fazer outra coisa ali também, torcedor. Finalizou, e aí aqui acho que tá uma falha ali do Bertinato, tá? Que, na minha visão, podia sim ter pegado essa bola, era uma bola bem defensável. Ó, aí mais uma vez pra vocês verem a finalização. Tá atrás da minha câmera, mas vocês vão ver o Bruno Bertinato ali, a bola entrando, ó. E esse lance atrás do gol, deixa eu mudar minha câmera pra esse lado aqui, ó. Opa, ao contrário. É a câmera, né? Então aqui, ó. Você vem pra cá e você vem pra cá, ó. Vou voltar aqui um pouco pra gente conseguir ver aqui com mais decência, né, esse lance. Aí a finalização ali, ó. Ele não tinha mais nada pra fazer. Se a gente perceber, ó, ele não tinha mais nada pra fazer, porque ele já tava sendo marcado, e aí ele me achou uma finalização ali, foi um gol achado ali praticamente, né? E que acabou atrapalhando muito esse lance da Portuguesa aí, ó. A falha do Bertinato, ó, pra mim era um lance totalmente defensável. Pra um goleiro como o Bertinato não pode tomar um gol desse, tá? Numa altura de Campeonato Paulista, eu acho meio difícil você tomar um gol desse. Mas aconteceu e por sorte nem tanta sorte, mas por mérito mesmo, a Portuguesa conseguiu se recuperar na partida e fez o gol de empate, torcedor. Aos 22 minutos ali, a Portuguesa conseguiu empatar o jogo. Uma jogada trabalhada ali, ó. A bola do René chega no Gabriel Pires. E aqui perceba uma coisa, que eu pausei, coloquei esse foco, perceba, o Gabriel Pires já domina olhando pro outro lado. Então ele já mapeou aquele lado, tá, torcedor? Então perceba, o René tocou pro Gabriel Pires e o Gabriel Pires mapeou aquele lado, tanto que no primeiro momento ele não vai dar o passe pro lateral, ele vai dar o passe pro Zé Vitor. Mas aí, ó, vou fazendo junto com vocês aqui, ó. Aí ele acha esse passe pro Zé Vitor, que acaba disputando e voltando a bola pro Gabriel Pires. E aí ele já mapeando o campo de novo, ele acha um passe de trivela ali, de 3 dedos, do jeito que você quiser falar, torcedor. Ele acha um excelente passe pro lateral Caio Roque, que tem ali, ó, que tá avançando. Então ele novamente espera o lateral avançar e dá aquele passe na profundidade, o passe no ponto futuro que a gente costuma falar, né, torcedor? E aí o Caio Roque vai chegar, vai pegar essa bola e vai ter uma certa liberdade ali, ó, para avançar. Percebam como ele domina. Olha todo o espaço nesse quadrado azul que ele tem para avançar, que ele tem de liberdade. Então ele tem todo um campo para avançar. E numa visão de jogo muito boa do Gabriel Pires, que acho que fez a melhor partida dele com a camisa portuguesa, uma das melhores talvez, vem crescendo muito na competição. Um passe do Gabriel Pires ali de trivela, ali praticamente de primeira, quebrou todo o sistema de marcação do Mirassol. E aí deixou o Caio Roque ali com liberdade para avançar pelaquele lado esquerdo do campo. Com essa liberdade, ele vai levando, e aí o Maceió muito bem vai para trás do zagueiro, e o cruzamento é certeiro pro Maceió de cabeça guardar o gol dele e fazer ali um empate pra Portuguesa, até fazendo a mesma comemoração do Reinaldo, né? Falou que não foi pra provocar, foi mais ali uma forma de elogiar o Reinaldo, né? Mas é isso, torcedor. Uma movimentação muito boa, um gol muito bom, né? De triangulação ali, de um passe no ponto futuro, um cruzamento certeiro na cabeça do seu jogador. E, claro, um gol que deu confiança para a Portuguesa ir atrás do resultado. E foi o que a Portuguesa fez, torcedor. Foi atrás do resultado e conseguiu a virada. Bom, virada essa que também saiu dos pés ali de Gabriel Pires, torcedor. Exatamente. Gabriel Pires, como eu falei, fez, na minha opinião, acho que a melhor partida dele com a camisa da Portuguesa, tá? Vem evoluindo, vem ganhando ritmo e isso vem sendo importantíssimo. Vou soltar aqui o lance pra gente conseguir dar uma analisada também, ó. A bola disputada pelo Zé Vitor e chega no Gabriel Pires. Percebam, mais uma vez, mapeando o jogo. Vendo o Everton correndo, sempre de frente, de cabeça levantada. E isso é um diferencial do Gabriel Pires. E era o que se esperava dele para uma competição como essa do Campeonato Paulista, tá, torcedor? E aí ele vai esperar o Everton entrar nesse que a gente chama de facão. Vai achar mais um passe de 3 dedos pro Everton, que finalizou e acertou a finalização, torcedor. Quem lembra daquela finalização que ele deu lá no jogo contra o Primavera? Que inclusive eu filmei ali no nosso vlog, acabou aparecendo no nosso vlog, ele praticamente cara a cara, finalizou pra fora, conseguiu finalizar e fazer o gol ali também, acho que é a melhor partida dele desde que ele chegou, aí percebe a movimentação mais uma vez do Everton, muito boa, chegou ali na última linha, sem estar impedido mesmo, e aí conseguiu fazer o gol dele, e o gol da virada da equipe da Portuguesa, tá? Então assim, a Portuguesa conseguiu essa virada que foi muito importante pra gente conseguir justamente jogar esse último jogo agora, o próximo jogo, o primeiro jogo do mata-mata, no Canindé, que eu vou comentar daqui a pouquinho, porque antes a gente tem mais um lance aqui, e muita gente se fala dos gols, né? Mas eu costumo dizer que talvez pro Boteguin, que entrou na partida também, esse tenha sido o gol
do zagueiro rubro-verde, tá? O gol que o zagueiro fez, porque era um lance ali que talvez a Portuguesa poderia sofrer um gol, talvez, e aí nessa altura do campeonato, se sofrer um gol de empate, praticamente seria irreversível, e aí a Portuguesa, até já vendo os resultados, né, no final do jogo, poderia ter perdido a disputa das quartas de final jogando em casa, mas enfim, eu vou mostrar esse lance aqui, que é a defesa que o Boteguin fez de cabeça, torcedor. É uma bola disputada ali para a equipe do Mirassol, que vai trazer essa bola. No que ele tenta a finalização, a bola vai sobrar aqui na esquerda. E percebam, ó, esse mapa aqui, esse quadrado azul de novo, mostra toda a liberdade que o jogador do Mirassol tem, tá? A liberdade que ele tem nesse lance. E aí aqui eu marquei os jogadores da Portuguesa. Percebam como a Portuguesa, os jogadores estão fechando exatamente o mesmo setor. E olha a liberdade, principalmente os jogadores atrás dessa linha, desse L praticamente que a zaga da Portuguesa fez. Olha a quantidade de jogador do Mirassol tem. Então tem mais jogador da Portuguesa num setor e mais jogador do Mirassol no outro setor. Que é justamente o setor onde vai acontecer o cruzamento. Que ele vai cruzar a bola pra área no segundo pau, tá? E aí eu vou soltar aqui o lance pra vocês, porque a bola vai chegar aqui na ponta direita pro cara fazer o cruzamento. Ele conseguiu cortar, e aí percebam, num toquezinho ele cortou. E aqui, ó, vou até dar um pause aqui pra gente analisar. Ele tem aqui, ó, porque tem a linha de 4 defensores, tá? E tem 2 jogadores que estão fora da linha, que estão completamente livres. Porque nessa linha com 4 aqui que a Portuguesa tem na linha de fundo, e aqui contando aqui com esses 3 que estão um pouco mais à frente, tem apenas 2 jogadores marcados ali dentro da área. Tem 2 jogadores da área livres para dominar, para receber passe, talvez. E é isso que vai acontecer. A bola vai lá no segundo pau, no último homem do Mirassol, que vai finalizar de primeira ali. E aí o Boteguin fez essa salvada, torcedor. Uma bela salvada do Boteguin, que com certeza seria o lance do gol ali, talvez, porque o Bertinato estava vendido já no lance também. Vou até colocar aqui de novo esse finalzinho desse lance, pra gente ver aqui, ó. Porque o Bertinato já estava praticamente vendido no lance, né? E o Boteguin vai lá e tira essa bola de cabeça, uma bola importantíssima pra Portuguesa, tá, torcedor? Bom, e aí o placar ficou 2-1 pra equipe rubro-verde. E aí a gente se classificou, torcedor. Se classificamos dentro do G4, na 4ª colocação, tá? Desculpa, tô um pouco com sinusite, mas estamos melhorando pro jogo contra o Corinthians já. Enfim, agora o que esperar do jogo contra o Corinthians, torcedor? Sendo bem sincero, eu acho que a Portuguesa tem chance de brigar com o Corinthians, assim, acho que a gente tem chance pra batalhar. E é um time que vem deixando a torcida orgulhosa do que vem apresentando. Então, assim, eu vou fazer mais do que falar um pouco sobre o jogo, que a gente vai ter um vídeo específico pra falar sobre isso nas nossas redes sociais. Então, inclusive, se você não segue a gente no Instagram, no TikTok ou até aqui mesmo no YouTube, se inscreve aí, segue a gente nas redes sociais pra você ver tudo que a gente vai falar de Portuguesa, tá? Que a gente vai trazer todo um pré-jogo ali também pra gente comentar bastante sobre, tá, torcedor? E, assim, mais do que falar sobre a partida, eu queria falar com você, torcedor. Cara, o time tá fazendo a melhor campanha de não sei quanto tempo. É a melhor campanha que a Portuguesa fez nos últimos anos. Tá? Pelo menos nos últimos 14 anos, é a melhor campanha que a Portuguesa fez no Paulista. É um time que vem dando orgulho pra torcida. É um time que vem dando raça, vem dando vontade. É um time que vem se empenhando. É um time que sabe todas as limitações técnicas que tem, mas que compensa isso no estilo de jogo, na vontade de querer jogar. Então, assim, por favor, torcedor, se você pode, compareça ao estádio. Vá ao Carindé. O time precisa de você, torcedor. Quantos e quantos anos a gente não ficou martelando e martelando que a gente queria jogar um clássico? Ah, imagina como que era no passado, antigamente, quando a gente tinha os mata-matas contra São Paulo, contra Corinthians, contra Palmeiras. Cara, a gente tá tendo a chance agora. A gente tá tendo essa chance agora, torcedor. Então vamos pro Carindé. Vamos encher. E o clássico tá dividido, tá meio a meio. A gente vai estar jogando em casa, com a maior parte da torcida, porque a gente tem uma porcentagem pequena, mas maior de torcedores de ingressos pra gente, torcedor. Então vai ao Carindé, torcedor, vai ao Carindé. Só os sócios torcedores estão podendo comprar ingresso agora, por enquanto, tá? Apenas os sócios e pelo site do CEO Sports, tá? Então assim, se você é sócio, faça seu check-in. Se você é sócio do plano free ou que não tem direito a ingresso gratuito, compre o seu ingresso, torcedor. Vá ao Carindé. O time precisa de você, torcedor. O time precisa de você. E o time tá correspondendo. Se o time não tivesse correspondendo, era outra história, mas o time tá correspondendo. A gente terminou entre os 4 primeiros, torcedor. De um campeonato muito difícil. De um campeonato que a gente disputa com time de Série A, de Série B, de Série C, a gente tá na Série D. A gente tem camisa. A gente tem história, torcedor. Então vamos, vá ao Carindé, apoie o time do início ao fim. A gente tem sim chance de classificar. Tem, é futebol, é um jogo só. E o time, a gente viu como o time se comportou nos clássicos nesse ano.
2 clássicos que a gente teve, a gente venceu um com o São Paulo no Morumbi e perdeu a estreia contra o Palmeiras. Mas foi um time que demonstrou vontade e tava querendo jogar, torcedor. E esse é o principal ponto que eu falo pra vocês. Então, torcedor, eu acho que foi mais pra falar, um desabafo aqui pra gente falar, vamos ao Canindé, vamos encher, vamos apoiar o time e vamos sim, a gente vai conseguir a classificação junto com a Portuguesa. Se o time estiver tendo dificuldade, a gente na arquibancada vai bater no peito e vai falar, confio em vocês. E eles vão chegar e vão conseguir desenvolver o futebol, vão conseguir, nem seja na raça, na vontade, dando um carrinho, até o último minuto vai ganhar o jogo. Então vamos ao Canindé, torcedor. A Portuguesa precisa de você e acho que o time conta com você, torcedor. Fechou? Bom, depois desse desabafo, tossi, sorri aqui, mas enfim, torcedor. Do mais, é isso. Essa é a análise tática do jogo contra o Mirassol, tá? Uma análise mais sucinta, mas uma análise feliz, uma análise alegre após essa vitória e classificação rubro-verde dentro do G4. Fechou? Então, ó, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, deixa seu joinha e compartilha pra geral, fechou? E ó, espero vocês no Canindé no próximo domingo. Um abraço, fui!